Bom dia, pessoal. Todos bem-vindos aí ao meu workshop. Espero que vocês gostem, tá? É bem introdutório mesmo. Eu não vou abordar coisas muito complexas, tá? Espero que dê tudo certo. Um pouco nervoso. Espero que o carro do ovo não passe na rua agora, né? Porque, putz, é só começar a gravar que passa até o carro do ovo, tudo ao mesmo tempo. Mas vamos que vamos aí, beleza? Bom, primeiramente, deixa eu deixar o chat aberto aqui, para caso surja alguma dúvida. Como vocês já sabem, eu vou falar um pouco sobre Deep Learning com o TensorFlow, tá? Vamos lá. Deixa eu pular aqui. Bom, antes da gente começar, eu acho que é importante a gente entender o que é a diferença entre Deep Learning e Machine Learning, tá? Bom, os dois são campos da inteligência artificial, são estudos, tá? E ambos envolvem a questão do aprendizado. Porém, o Machine Learning, ele é um pouco mais voltado para a questão de algoritmos mais básicos, né, mais enxutos, mais simples, para a gente estar chegando a alguns resultados. Já o Deep Learning, ele tem a diferença que ele tenta copiar o comportamento dos neurônios de um ser humano, né? Tanto que não tem como falar de Deep Learning sem falar de redes neurais. Então a gente acaba envolvendo vários e vários algoritmos de Machine Learning, como se a gente agregasse um pouco de cada coisa para poder estar criando uma rede neural, tá? Então, essa é a diferença. O Machine Learning é mais voltado para os algoritmos, enquanto o Deep Learning, ele tenta fazer a reprodução da rede neural de um cérebro humano, beleza? Tá. E onde que é usado o Deep Learning? Hoje em dia é meio complicado a gente falar, tipo, hoje em dia Deep Learning tá em tudo. Até no ar-condicionado, na geladeira, enfim, tudo tem aprendizado, né? Então a gente, no dia a dia, nos sistemas bancários, a gente tem sistema de detecção de fraude, visão computacional, conversão de fala em texto, processamento de linguagem natural, aprendizagem de idiomas, em vários campos, como por exemplo, na China, né? A China eu acho que é um dos maiores exemplos do uso do Deep Learning, tanto que lá que foi um dos lugares que mais começou com mais força, né? Principalmente por causa da Baidu, quem lembra do Baidu, instalando o Baidu no computador, que por causa do CEO da Baidu, o Andrew Ng, ele foi um dos maiores difusores do Deep Learning, criando vários algoritmos, inclusive tem um curso dele na internet, muito bacana. E a China, ela tem um sistema de monitoramento, porque o país é muito grande, né, de bilhões de pessoas, e é muito difícil manter a segurança de um país tão gigante. Então, eles conseguem monitorar, eles sabem quem são as pessoas, eles sabem, por exemplo, situações que podem ser situações de risco. Por exemplo, tem um cara no meio da rua, se o carro pode acertar o cara, e se o carro acertar o cara, ele já identifica quem é o carro, para poder aplicar multas, né? Se vai cometer um crime, por exemplo, se tem um comportamento suspeito de uma pessoa se aproximando de outra pessoa olhando para a carteira, ele cria um alerta como que deu uma possibilidade de crime, enfim. Isso é um dos exemplos. Outro exemplo que está no nosso dia a dia e pode parecer que não está, mas está, é dos carros autônomos. Os carros autônomos, eles têm bastante divisão computacional junto com outros sensores para poder estar aplicando Deep Learning, e a gente contribui diariamente com os carros autônomos a partir dos CAPTCHAs, né? Quem nunca teve que preencher um CAPTCHA, selecionar os semáforos, ou selecionar onde está o carro, ou o que é um hidrante, enfim. Os CAPTCHAs, eles são usados para treinamento de robôs, né? Olha que ironia, porque ele é para não identificar robô, mas ele treina logo um robô, né? Então, os CAPTCHAs servem para treinar IAs de carros autônomos, no caso da Google ou de outras empresas, para poder estar identificando. Então, meio que a gente ajuda esses CAPTCHAs, essas empresas a estarem aprendendo o que são determinadas coisas. Tanto que tem um movimento de trolls aí na internet que estão treinando os CAPTCHAs ao contrário, né? Que eles ficam mostrando resultados errados para o CAPTCHA para IA aprender de forma errada. Enfim. Google Tradutor, um outro exemplo bem bacana de aprendizagem do Deep Learning, porque é óbvio que a Google não ia pegar todos os idiomas que existem no mundo e mapear um por um, usando o dicionário, com todas as regras de concordância. Óbvio que não. A Google, hoje em dia, ela é uma empresa de inteligência artificial muito mais do que ela é uma empresa de buscadores ou de outras coisas. O core dela é inteligência artificial. Tanto que é aplicado em diversos produtos, e o Google Tradutor não ia ser um que ia ficar de fora. Então, a partir de redes neurais, eles conseguiram assimilar palavras e aprender outros idiomas a partir de treinamento. Tanto que
Se vocês pesquisarem, vai ter alguns casos que o Google Tradutor comete erros, ou que você digita uma frase aleatória e coloca para traduzir em outro idioma, e aparece uma frase troll, porque teve várias pessoas que tentaram fraudar o algoritmo. Porém, ele funciona bem para a maior parte dos casos. Outra aplicação bem importante e bem interessante é que eles são usados em detecção de doenças em plantas, né? E não só isso, para ajuda no cultivo. Eu lembro quando eu estava na faculdade que a gente teve palestra de uma empresa dos Estados Unidos chamada Climes, que ela tinha essa premissa de usar a inteligência artificial e de recursos da tecnologia para minimizar o uso de agrotóxicos nos produtos. Então, eles cultivavam e faziam crescer as plantas, encontravam doenças a partir de inteligências artificiais e de outros sensores. Isso era bem bacana, né? Porque melhora a qualidade do alimento, a gente começa a comer menos veneno e consegue antecipar algumas doenças para prevenção ali nas plantas. Porém, nem tudo é perfeito, né? E assim como pode ser usado para coisas boas, também pode ser usado para coisas ruins. E uma coisa que está sendo bastante polêmica aí nos últimos tempos, que está gerando bastante discussão, é o tal do deepfake. Não é novo, tá? Para vocês terem uma noção, o deep learning e o machine learning existe desde 1955, se não me falha a memória. E só agora que começou a surgir algoritmos funcionais, né, testando isso em máquinas, porque até então não se tinha poder de processamento suficiente para poder gerar esses algoritmos complexos e fazer esses cálculos complexos. Hoje em dia, com a GPU muito mais barata, né, ou nem tanto, depende do ponto de vista, a gente consegue testar esses algoritmos aí. Porém, nem tudo é para o bem, como o caso do deepfake, que dá para ser usado por diversos fatores. Esse vídeo foi feito por um profissional de deepfake, o Bruno Sartori. Recomendo o trabalho dele, ou também não, porque ele me bloqueou no Twitter, então não gosto dele mais. Porém, eu recomendo o trabalho dele aí para vocês verem, porque ele faz vários vídeos de deepfake, e esse é um dos casos que ele fez com o DJ Alok, para fazer uma promoção. O áudio não vai pegar, infelizmente, porém dá para vocês verem, bem bacana. Uma parte curiosa desse vídeo, eu vou deixar para vocês assistirem depois, é porque o deepfake ele não é só aplicado na parte visual, tá? Ele é aplicado na voz também. Ou seja, o deepfake conseguiu fraudar até a voz das pessoas no vídeo, né? Então a gente não precisa de um imitador profissional mais para fazer esse tipo de trabalho. Com uma inteligência artificial a gente consegue até imitar vozes. Olha que legal. Olha que sinistro, né? Vamos lá. Renan, velho, pior que tá sem áudio. Sim, foi o que eu falei agora. O áudio não vai ir, tá? Porque não tá mandando pro... Suave. Não consegui compartilhar o áudio, beleza? Obrigado, Davi. E é como ele fala, né? E nós, como somos profissionais da área, tem que ficar mais atento ainda a isso e a outros fatores, que é basicamente não acreditar em tudo que a gente vê na internet, tá? Porque se até então a gente conseguia provar coisas com vídeo ou com uma foto, hoje em dia nem vídeo nem foto prova mais as coisas, né? Tipo, com o deepfake, principalmente esse ano, a gente vai ver muita coisa, né? Principalmente por conta da eleição. Então vai ser complicado, vamos tomar cuidado com o que a gente vai ver, vamos tomar cuidado com o que a gente compartilha, porque as redes neurais elas estão fazendo vídeos, estão fazendo imagens, elas estão gerando texto. Então a fake news ela tá muito, muito mais eficiente do que tudo. Toma cuidado, né? Você vai ver Lula de 10 dedos, né? Bolsonaro magro. Então vamos com calma aí. Beleza? Outra coisa bem legal que a gente consegue ver aqui com o deepfake, com o deep learning, é esse site aqui, ó. Opa, já está aberto aqui. Ele gera apartamentos falsos do Airbnb. Ele gera aqui com descrição e etc, né?
E só atualizando aqui, vocês vão ver apartamentos diferentes. Ele gera apartamento falso a partir de inteligência artificial. Nada disso é real. Vocês podem ver que está com uma qualidade inferior. E justamente por conta de um algoritmo, ele gera todo esse ambiente, né? Pode ver que tem sempre algumas coisinhas que ficam meio estranhas. Mas para uma pessoa que não entende muito bem, pode ficar um pouco confuso. E acabar acreditando. Tá? Voltando aqui. Outra coisa bem legal, tá? É gerar pessoas. Que o deepfake consegue gerar pessoas. Esse perfil, esse site, ele é bem bacana, porque conforme você vai atualizando, ele vai gerando uma pessoa diferente, tá? Essas pessoas, elas não existem. Elas foram totalmente geradas por inteligência artificial, tá? E uma forma de reconhecer, que a galera fala, é sempre prestar atenção na orelha, porque às vezes ficam umas coisas estranhas e tal, né? Cara meio Mona Lisa, meio de paisagem. Mas isso é bem legal, inclusive já achei, olha aqui, dá para vocês perceberem que tem uma diferença na orelha, e também o fundo ele é bem estranho, né? Ele não é um fundo de nada real, mesmo que tenha um blur ali. E já vi vários perfis no Twitter aí que estão sendo falsos, que sendo gerados como robôs, que estão usando fotos desse site, porque é bem convincente. Putz, quem vai acreditar que uma inteligência artificial gerou essa pessoa? Você tá vendo? É uma foto, enfim. Né? Então isso é bem bacana. Vamos lá. Beleza, agora vamos entrar um pouco na parte teórica da coisa, um pouco maçante ali. Bom, primeiramente, o que é o TensorFlow? Ela é uma biblioteca de código aberto para computação numérica. É isso. Ela é muito melhor sendo usada no Python, porém ela tem para JavaScript, tem para Go, tem para várias linguagens. Desenvolvida por engenheiros da Google, pela Google Brain, se eu não me engano, acho que é esse o nome. Atualmente ela é a biblioteca mais eficiente que temos no mercado para Deep Learning, porque ela consegue simplificar muitos processos e tem vários algoritmos, inclusive tem implementação com o NumPy, que é uma biblioteca de números do Python, tem implementação com o Keras, que é uma biblioteca de inteligência artificial, bem bacana, e o melhor de tudo é que é open source, então dá para contribuir, caso vocês queiram. Não será fácil, tá? Mas eu acredito que vocês conseguem. E os conceitos importantes do TensorFlow, que são os tipos de dados. Esses são os tipos de dados mais comuns, começando pelo escalar. O escalar é um número qualquer, 1, 2, 3, menos 1, 0, é um escalar. Um vetor, aí vem as aulas de álgebra linear, quem já teve álgebra linear ou geometria analítica, um vetor. Uma matriz de n posições, também é um tipo de dado. E um tensor. E o que é um tensor? Um tensor é basicamente todos esses tipos de dados. O TensorFlow chama eles de tensores, né? Por isso o nome TensorFlow, tá? E essa é a diferença do TensorFlow. Putz, Renan, por que eu vou usar o TensorFlow para fazer uma conta de adição se eu tenho o operador de soma e de subtração no próprio Python? Porque o TensorFlow ele lida de uma maneira diferente com os dados. Ele não simplesmente soma, ele usa grafos. Então, se eu tenho uma equação um pouco mais complexa, ele vai efetuar essa soma, essa multiplicação a partir de um grafo. Então, ele gerencia de uma forma diferente e isso pode acabar sendo interessante para a inteligência artificial ou para o modelo que a gente vai estar trabalhando. Tá, e o que é uma rede neural? Bom, essa é a estrutura de uma rede neural e ela é composta por camadas, tá? Camada de entrada, camada oculta e camada de saída. A camada oculta, ela pode ter várias camadas, tá? Vamos cortar aqui na vertical. Isso são camadas, então ela pode ter N camadas, dependendo da complexidade do modelo que vocês vão estar fazendo. E esses amarelinhos são os neurônios de entrada, que é onde vai entrar os dados. Então vamos supor que a gente tem um vetor, então o vetor tem 3 posições, então a gente vai ter 3 neurônios de entrada. Agora, se a gente tiver um vetor de 10 posições, a gente vai ter 10 neurônios de entrada. Beleza? E a saída é baseado no modelo do que a gente vai querer. Vamos supor, se a gente for fazer uma previsão binária, então a gente vai ter 2 saídas. Se a gente quiser, sei lá, um algoritmo de classificação, que vai classificar cachorros, gatos, outros tipos de animais, um caminhão, enfim. A gente coloca uma saída baseado em cada um dos tipos de classificação que a gente vai ter, tá? E esse slide mostra mais ou menos como que é a entrada de um neurônio, tá? Calma lá que eu já vou explicar por cima como que funciona, tá? Então, isso aqui é um neurônio, que são esses caras em amarelo. E
isso aqui é uma das camadas ocultas, que seria esse verdinho, tá? Então vamos isolar essa parte aqui. Beleza. Cada comunicação, ligação entre esses neurônios, eles têm um peso. Esses pesos, eles são colocados de forma aleatória na primeira rodada, tá? Porque não tem como, a gente não sabe, a gente não precisa fazer um chute. Então eles são colocados pesos aleatórios. E como que é calculado, como que é feito o primeiro cálculo? Que é essa equação aqui. A gente faz a somatória das ligações, né, com a multiplicação dos neurônios para cada um desses neurônios da camada oculta. Então vamos supor que seja esse cara aqui, então a gente tem o peso 1 e o peso 2, aqui tem o valor 3, a gente vai fazer 3 vezes 1 mais 3 vezes 2, entendeu? Seria mais ou menos isso. Meio confuso. Enfim, que é essa primeira fórmula aqui, então a gente vai fazendo. Nesse caso, a gente tem esses pesos, tudo indo para esse neurônio. Então a gente vai fazer 1 vezes 0,8, mais 7 vezes 0,1, mais 5 vezes 0, que vai chegar nesse resultado aqui, que é o primeiro passo da predição. O segundo passo é a gente aplicar um conceito chamado de função de ativação. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de funções de ativação. Aqui já aberto. As mais usadas aqui no nosso caso de função de ativação vai ser a função sigmoide. Ela normalmente é utilizada para modelos que a gente precisa saber apenas dois, né, binário, no caso verdadeiro ou falso, gato ou cachorro, sim ou não, entendeu? Ela é usada para modelos binários e ela é essa curva aqui, né, que ela fica no zero ou ela pode ser um valor no máximo 1 e ela vai se ajustando conforme vai tendo a predição do nosso modelo. E outra bastante usada, tem essa também, né? Mas a outra bastante usada é a ReLU. Inclusive é a ReLU que a gente vai usar hoje, que ela é bem simples, ela retorna ou zero, ou ela retorna o valor que a gente está imputando. Tá? Ela é muito, muito, muito tranquila. Essa que é a função. Como se maior que zero ou x, né? Depende bastante do contexto. Ela que a gente vai estar utilizando aqui na nossa rede neural na hora de aplicar, beleza? Então a gente aplica nesse neurônio a função de ativação. Nesse caso, a gente usou a step function, que é uma função de reta, mais utilizada por causa de regressão. Ela é bem mais simples do que as outras funções. E a gente tem outros cálculos que eu não vou abordar, porque eles são bem chatos, né, e vai tomar muito tempo, que são o cálculo de erro, o cálculo de descida do gradiente, que é a derivada da função de ativação, então a gente tem que derivar essa função de ativação, né, se for ReLU ou se for outra função, para poder calcular o gradiente de erro e o parâmetro delta. Esse parâmetro delta é um dos mais importantes porque é ele que vai ajustar os nossos pesos. Porque primeiro peso a gente coloca de forma aleatória, depois a gente precisa ir ajustando esses pesos para ir endireitando a curva. Então, esse parâmetro delta que vai falar, vai subir, o peso vai subir ou o peso vai descer. É ele que faz esse ajuste. Aqui nesse slide a gente tem um exemplo de como uma rede neural é treinada. Então, se eu pudesse resumir uma rede neural com uma frase, eu diria que é basicamente ajustar uma reta num gráfico. É isso. Ou uma curva. Mais ou menos você tem que encontrar um coeficiente que consiga classificar da melhor forma. Então, vamos supor, ele fixou aqui, deixa ele voltar, ele fixou em algum lugar, o que tiver para lá é de uma classe, o que tiver para cá é de outra classe. Vocês podem ver que o vermelhinho fica a maior parte para lá, o azulzinho fica a maior parte para cá, então o que tiver no gráfico naquele lado é vermelho, o que tiver para cá é azul, e ele tem um pouco de erro, né? Nem tudo é perfeito, porque é uma rede neural, mas até isso implica na parte de copiar o cérebro humano, não ser totalmente exato, como vocês podem perceber aqui no meio. Esse época que vai rodando é a quantidade de vezes que a nossa rede neural ela é exposta a esse modelo de treino. Então ela está sendo treinada, então ela vai ser exposta N vezes, a gente consegue definir isso. Logo a gente vai ver isso, tá? A rede neural que a gente vai estar utilizando aqui no nosso modelo são as redes neurais convolucionais. O que são redes neurais convolucionais? Elas aplicam um processo chamado convolução antes de chegar na rede neural, tá? Elas são normalmente utilizadas na hora de tratar imagens e de visão computacional. É o algoritmo mais comum de visão computacional.
E ela aplica as seguintes operações para poder fazer essa convolução, né? Que é o operador de convolução, o pooling, o flattening e a aplicação na rede neural. Vamos lá, bem rápido aqui. O primeiro passo, que é o operador de convolução, basicamente ele vai aplicar uma conta numa matriz da imagem para simplificá-la ela ao máximo possível ao ponto da gente ressaltar algumas das características da imagem. Deixa eu abrir aqui na Wikipedia. Bom, aqui na Wikipedia a gente pode ver, tem várias matrizes que vão ser multiplicadas. Caso vocês não saibam, a imagem ela é uma matriz RGB, então cada pixel é um RGB, e então a gente pode converter essa imagem numa matriz e multiplicar ela por essa matriz aqui, que é o kernel. Normalmente o kernel é uma matriz 3x3 ou 5x5, normalmente não foge disso, tá? E cada uma dessas matrizes, ao multiplicar pelas imagens, elas aplicam esses efeitos. Esses respectivos efeitos. Eu tenho aqui um exemplo. Por exemplo, se a gente pode colocar... Tem essa imagem, são os efeitos. A gente pode aplicar um blur a partir dessa matriz. A gente pode aplicar esse outro efeito que ele ressalta, né? Ele deixa um pouco mais evidente as características importantes da imagem. Tem custom, né, que a gente pode pôr aqui. Tem identidade, que deixa da forma original, para quem lembra das aulas de geometria analítica da matriz de identidade. Enfim, tem vários filtros que a gente pode estar aplicando ao ponto de que a gente consiga classificar e deixar com que as características mais importantes fiquem evidentes, porque daí a gente elimina o lixo, a escama, o resto que não precisa da nossa rede. Tá? Então, se a gente aplica essa multiplicação dessa matriz na imagem, e acontece algo basicamente mais ou menos dessa forma. Aqui eu coloquei só para mostrar que uma imagem é uma matriz, como seria essa imagem aqui se ela tivesse representação de matriz. Ela só é preto e branco, então é zeros e uns, porém se fosse um RGB, ela teria 3 cores aqui, seria um RGB, então seria um array com 3 valores. Então é assim que a gente aplica o operador de convolução. A gente pega uma submatriz 3x3 também e multiplica e vai pegando, transformar esse bloco todo aqui somente nesse número, por conta da multiplicação. Tá? E por fim a gente gera essa matriz de características, que é o nosso feature map, que é uma matriz então, que eles estão com só as características principais da imagem, que são aquelas coisas que a gente viu ali na aplicação do filtro. Tá? Que ele mostra como que faz a aplicação do cálculo da matriz, mas isso não é relevante para a gente. E basicamente vou mostrar para vocês como que funcionaria essa convolução na prática. Vou desenhar o número 1. Então, o primeiro passo está o nosso número 1. Na primeira parte, que é o input layer, que aqui é o número 1, depois ele vai aplicar uma camada de convolução. Então, vocês podem ver que ele aplicou vários filtros aqui para simplificar a imagem, ela ficou mais simples. Depois ele aplica um downsampling para diminuir, né, o nosso pooling. Depois eu vou explicar direitinho para diminuir a quantidade de itens que tem no nosso vetor. A gente tira o que não é importante, quantidade de informações. Ele aplica mais uma camada de convolução para simplificar mais ainda. Isso aqui não dá para a gente mais interpretar como humanos. Isso aqui só se torna interessante para a máquina. E aplica mais uma vez um pooling aqui nessa camada para ele virar um array. E por último, ele transforma num vetor. Então, a nossa matriz ela vira um vetor, ela vira uma linha apenas. É simplificado mais uma vez com o max pooling. E por último, esse cara aqui que vai para a rede neural. Então, a gente tem apenas 9 itens que vão para o neurônio. Então, essa imagem toda vira somente esse vetor de 9 posições, de 10 posições, que é enviado para a nossa rede neural, beleza? Aqui é a aplicação do max pooling. O max pooling, depois que a gente gera essa matriz de feature, ele pega os itens que a gente define, por exemplo, de 4 em 4, vai pulando de 2 em 2, e ele vai pegar o maior valor desse quadrante, né, e jogar ele para outra matriz. Então aqui ele vai pegar o 7, aqui ele pega o 9, aqui ele pega o 8, e aqui ele pega o 4, e a gente tem essa matriz mais simples para a gente estar jogando na nossa rede neural. Esse processo pode ser aplicado diversas vezes para ir simplificando cada vez mais o nosso modelo, tá?
E por último, acontece o flattening, que é aquele processo que eu mostrei que a gente transforma uma matriz num vetor, tá? Porque a gente precisa passar elas nos neurônios. Cada entrada dessa vai ir para um neurônio. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neurônios para introduzir cada um desses itens. Então essa matriz passa pelo flattening e vira esse camarada aqui. Opa, calma lá, não é obrigado ainda não. Vamos então fazer a aplicação mostrar para vocês aqui no Colab, depois eu vou mostrar para vocês, eu compartilho com vocês esse código, de como seria a aplicação de uma rede neural. A gente vai aplicar a rede neural nesse dataset aqui, que ele é um dataset com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes de imagens, que elas vão ter aviões, carros, passarinho, gato, veados, cachorros, sapos, cavalo, barcos, né, e caminhão. Então ele vai classificar, a gente vai aplicar isso numa rede neural. Vamos lá, primeiro de tudo, a gente importa o TensorFlow. Vou rodar aqui. Enquanto ele vai rodando, eu vou descer para explicar como funciona essa primeira parte. Então a gente importa o TensorFlow e importa o Matplotlib para a gente conseguir fazer algumas representações em forma de gráfico. E importa o nosso dataset Cifar10, que é esse cara aqui, a partir do Keras, tá? A gente inicializa o nosso Matplot. Beleza. Esse já foi. Já colocar na fila para executar. E então a gente entra na etapa de pré-processamento, tá? Essas são as classes que a gente quer classificar. Vamos separar o nosso dataset em dois modelos, que é o modelo de treino e o modelo de teste. Isso é muito importante, porque um é o que a gente vai apresentar para ele, vai explicar, como se a gente estivesse dando uma aula para a nossa IA, vai falar para ele, bom, isso é aquilo, então você vai ter que calibrar a sua curva para poder classificar da melhor forma. E a gente tem o de teste, que é o que a gente vai apresentar para ele sem ele saber o que é, e ele vai ter que classificar. Então a gente dividiu nossa database em dois modelos. E aqui é um exemplo de como seria a nossa representação, tá? É uma imagem, então ela vai ser um array RGB, então cada posição ela vai ter 3 itens, que é o R, o G e o B, que são as cores, tá? Aqui é o exemplo de como fica a imagem, ela está numa baixa resolução, então ela não vai ficar da melhor forma de ser exibida, mas se ela fica num tamanho pequeno, ela fica melhor. Primeiro passo, a gente vai dividir o nosso modelo de treino por 255. O que a gente está fazendo aqui? A gente está normalizando o nosso dataset. Por quê? Como o valor máximo do RGB é 255, o maior valor, a gente está trabalhando com valores muito altos. Então é interessante para a nossa inteligência artificial que a gente divida por 255 para a gente ter valores menores, reduzidos, para estar aplicando, tá? Quando a gente usa o shape, nós chegamos ao shape, né, a forma que tem a nossa estrutura de dados, ela tem 50 mil itens. A resolução dela, X é 32 e Y é 32, então ela tem 32 por 32 pixels. Tá? E 3 entradas de cores, que é o RGB. Vamos fazer o mesmo com o nosso modelo de teste. E se a gente exibir, vocês podem ver que, apesar de a gente ter simplificado a nossa inteligência, nosso modelo de teste, ele continua exibindo a imagem e isso não afeta de forma alguma. Tá? A gente inicia o nosso módulo, o modelo sequencial da nossa rede neural. E a gente vai criar a nossa primeira camada, que é a camada de convolução, né? Que é aquela camada que a gente aplica os filtros para simplificar a imagem. Tá? Vamos colocar como 32 filtros. O tamanho do kernel vai ser 3, porque a nossa matriz ela é 3 por 3, como eu mostrei aqui. Ela vai ser 3 por 3. Esse padding aqui significa que se o tamanho da matriz for menor que o nosso kernel, ele vai adicionar uma linha a mais para compensar. É isso. E a função de ativação que a gente vai usar é a relu, que é aquela retorna 0 ou número. Tá? E o shape é a mesma coisa que a gente pegou aqui em cima, que vai ser 32 por 32. Cadê? Aqui para cima. Aqui o shape, 32 por 32 com RGB. Tá? Então, esse vai ser o shape do nosso dado de entrada. 32 por 32, 32 pixels por 32 pixels, com 3 perfis de cores RGB. Depois a gente vai criar uma camada, mais uma camada de convolução, para simplificar mais uma vez.
a nossa função. Olha o carro passando na rua. E, por último, a gente vai aplicar um max pooling, que é aquele algoritmo que eu mostrei, que vai reduzir a quantidade de itens na nossa matriz. Beleza? Ele aplica o nosso max pooling, coloca o pool size de 2, então ele vai fazer exatamente o que está aqui. Vai ser uma matriz 2 por 2. E quando eu coloco também o streets aqui de 2, significa que ele vai pular. Então ele vai calcular esse quadrante, depois ele pula 2, então ele já vem direto para cá. Tá? Isso que é o streets. E o padding é diferente. Esse é o same. O same reduz uma linha caso ele tenha mais. E o valid, o same ele aumenta uma linha. E o valid ele reduz uma linha caso tenha a mais, caso a matriz seja maior. Tá? Ok. Por fim, a gente adiciona mais uma camada de convolução para simplificar mais ainda o nosso modelo. Tá? E é isso. Então, a gente vai aplicando essas camadas. Beleza? Aqui a gente faz o flattening, que é aquele processo que eu disse de transformar a matriz em um vetor. Crio agora a nossa rede neural densa, que vai ter 128 neurônios de entrada. Esses neurônios são baseados na quantidade do RGB multiplicado pela quantidade de entradas, né, que são 32 pixels, tá? E a função de ativação vai ser a ReLU, ok? Que é aquela mesma que eu mostrei anteriormente. Por último, a gente vai ter a nossa camada de saída, que vai ser onde vai sair os nossos resultados de classificação, que a gente usa a função softmax, porque essa função de ativação softmax ela é muito utilizada para quando a gente tem que classificar, quando não é binário, a gente precisa de n classes, a gente utiliza a softmax. Então aqui está um resumão do que a gente está aplicando. Então 2 camadas de convolução, o max pooling mais 2 de convolução, outro max pooling, o flattening, uma camada da rede neural densa e a saída da rede neural densa, totalizando 591 parâmetros, tá? Então vamos lá, deixa eu ver se rodou aqui em cima e vou rodar o nosso código para ele iniciar o modelo de treino, a gente chegar na parte final da nossa. Só vou carregar aqui antes. Baixou. Agora sim, consigo ver o modelo de treino. Vou dividir, pegar o shape, vou dividir x, exibir a imagem, criar a rede neural, aplicar o primeiro, aplicar o segundo, aplicar o terceiro. Beleza, rede neural criada. Vamos treinar o nosso algoritmo. Vou compilar ele aqui. Compilado. Agora a gente vai usar o model.fit. Vamos mostrar o modelo de treino com os valores x e y e o número de épocas que a gente vai rodar. Quantas vezes ele vai passar na nossa rede neural para poder treinar. Vamos deixar ele rodando aqui. Ele vai passar item por item para poder testar. Ele vai demorar um pouquinho, então eu já vou pular para a parte final, que já está calculado. A nossa rede neural, então, na hora de avaliar, por último, essa parte de avaliação do novo modelo, nossa rede neural teve 75%, 76% se arredondar, de precisão na hora de bater no modelo de teste. Tá? É normal que a gente tenha uma precisão um pouco menor, porém ela atingiu um resultado bastante relevante e a gente consegue aumentar esse resultado aumentando a quantidade de vezes que ele vai passar na rede neural, né, as épocas, e aumentando também a quantidade de neurônios que a gente tem na nossa aplicação. Então, se a gente adicionar mais neurônios, se a gente adicionar mais camada de pooling, mais camada da rede neural aqui, isso vai facilitar e vai melhorar o nosso processamento, tá? Porém, aí pode esperar que vai consumir muita GPU, muita RAM e vai demorar pra caramba para executar. Porém, a gente vai ter um modelo de treino bem bacana. Bom, por enquanto é isso. O assunto é complexo mesmo. Não é para se explicar no workshop, mas espero que eu tenha sido claro com o pouco que eu passei aqui para vocês. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula aí. Por enquanto é isso. Beleza?